Hoje eu vou falar sobre os custos ocultos nas organizações. Ia ficar muito longo se eu fosse falar sobre tudo de uma vez só. Então eu vou dividir por partes. Eu vou tentar usar exclusivamente o método dos M's. Ishikawa, diagrama de causa e efeito, espinha de peixe, como vocês conhecerem. Mas é possível que a gente misture um pouco, uma vez que os processos são interligados. Eu sou Jorge Valim e este é mais um vídeo para apresentar aspectos das vidas corporativas, percalços que a gente encontra. Eu vou tratar de tudo através de exemplos. Eu vou contar histórias que aconteceram comigo, são coisas reais, aconteceram mesmo. Veja se você se identifica com algum desses casos. Uma determinada empresa tinha como meta a produção de 50 unidades semanais. Ela cumpria isso rigorosamente há décadas. Mas isso tinha uma coisa que não batia bem. Toda vez que uma peça dava defeito, dava problema na produção, ela era colocada de lado e era requisitado ao almoxarifado um kit completo para fazer uma nova peça. Um dia eu perguntei ao diretor de produção, meu cara, por que a gente não faz um plano para a manutenção desses itens que estão jogados aí, estão largados por problema de defeito na produção? Ele retrocou e falou o seguinte, olha cara, isso aí custa $100 por peça. Para que eu vou esquentar com isso agora? Eu falei, porque você tem 1.000 peças perdidas pela fábrica. Eu já tinha feito o inventário. Nós temos $100 mil rodando pela fábrica. Não, vamos ver, vamos pensar, tudo. E nunca foi feito realmente um plano bom para isso. Mas o que teve interessante foi que, meses depois, se descobriu que 2 funcionários antigos da empresa vendiam peças defeituosas. Vendiam como se fosse original da fábrica, mas era paralelo. Numa empresa, a quantidade de peças retiradas de estoque para a manutenção, desenvolvimento, era muito grande. Ora, como eu entendo da área, eu comecei a fazer uns levantamentos e disse, cara, não é possível que tenha tudo isso de peça retirada para manutenção. Não tem essa quantidade de itens em manutenção. Bom, aí fiz um inventário do estoque. O estoque era informatizado, tinha aquele Cardex, aquelas fichas, né? E tinha a quantidade física. Nada batia com nada. Eu fui falar com o dono da empresa. Cara, nada bate com nada. Você deve ter errado. Eu dei um tempinho, fui lá e fiz de novo. Nada batia com nada. Ah, talvez tenha algum problema, não sei. Vamos fazer o seguinte. O chefe do setor lá vai fazer uma revisão. Uma semana depois, pela terceira vez em um mês, eu fiz o inventário e nada batia com nada. Quando eu levei essa informação para o dono da empresa, ele disse, não, o cara é antigo, é meu amigo aqui, trabalha comigo há muito tempo, tudo. Eu confio nele. Confia nele, então vá lá, vai nessa. Entra um comprador novo de uma empresa, aí ele, um mês e pouco lá, ele vira para mim e diz assim, cara, não entendo o que o comprador que tinha aqui fazia. Eu estou comprando as mesmas coisas que ele e estou encontrando quase metade do preço. Só esse mês eu já economizei X mil reais aí. Uma empresa tinha um software muito interessante, muito legal para controle de materiais. A produção era interligada ao controle de materiais. Então toda vez que você precisava de um material, era feito um empenho e tinha toda a tramitação para comprar o que estava faltando, por aí vai. Achei que era da área da qualidade também, a gente procurar melhorar isso, procurar ver se está tudo ok e checar. O que aconteceu? Eu descobri que nós tínhamos uma quantidade de itens imensa em estoque, pelo menos de códigos, né? E descobri que cada um codificava de acordo com o que achava melhor. Cada um que codificava um material botava ao seu modo. Não existia uma padronização. Então, o mesmo item podia ser cadastrado de 3, 4, 5 modos diferentes. Quando eu terminei o meu trabalho, nós descobrimos o seguinte. Primeiro, a quantidade de itens de estoque em código era 1/3 das que tinha. 2/3 eram redundância. Outra coisa, em função dessa redundância, as pessoas compravam em códigos diferentes porque tinham cadastrado nas listas de produção códigos diferentes. Então tinha muito material que às vezes se comprava, mas tinha outro material, que era o mesmo, com outro código. O desperdício aí era imenso. E mais, tinha um monte de material que, como o produto não era feito com frequência,
já tinha perdido a validade, já tinha estragado, já tinha deteriorado, oxidado, estava impraticável o uso. Uma empresa com várias unidades próximas tinha uma unidade que fazia os gabinetes. Um dia ela mandou os gabinetes muito arranhados e eu questionei. A resposta foi a seguinte: é que normalmente dá uma proteçãozinha na pintura com o jornal que a gente compra no ferro velho, ali na esquina. Aí a gente cobre as peças e uma não bate na outra, não arranha. Essa aí ficou prejudicada porque o ferro velho não tinha jornal. Lembra do tempo que o jornal em papel? Bom, acontece que a empresa, a sede, comprava dezenas de jornais em papel. Aí eu fui procurar saber o que era feito com esse jornal. Esse jornal era doado para o pessoal da manutenção que vendia para esse ferro velho onde a empresa comprava para proteger os gabinetes. Várias vezes o material tinha sumido de uma bancada. A bancada específica numa empresa. Passou uma, duas, três vezes. Um dia resolveram investigar o que acontecia. Porque era estranho que tinha componentes muito mais caros, mas só sumia pacote daquele componente. Descobriram que aquele componente era usado para manutenção de um equipamento. Coincidentemente, tinha um grupo de funcionários da empresa que, ao terminar o expediente, iam para outra empresa onde eles faziam manutenção de equipamento que usava esse componente. E detalhe, segundo o pessoal da outra empresa, eles mesmos levavam o material, eles mesmos levavam os componentes. Andando pelo chão de uma oficina, eu encontrei muita pecinha no chão, parafuso, porca, conector, fio, pedaços de fio. Eu mandei fazer o seguinte, mandei pegar todo esse material, varrer no final do dia e guardar. Ao final de uma semana a gente ia fazer uma análise. A quantidade de parafusos, porcas, conectores, fios perdidos ali, desperdiçados, aquilo tudo ia para o lixo. Então foi um ponto onde nós fizemos uma economia para a empresa. Porque, não sei se vocês sabem, mas já foi feito o levantamento do guardanapo usado em avião. Um guardanapo não pesa nada, né? Agora, imagine a quantidade de aviões, a quantidade de guardanapo que é usado no mundo inteiro. Quanto é que pesa? Quantas toneladas? Uma fábrica usava terminais de chumbo nos seus equipamentos. E, como esses terminais eram pequenos, difíceis de contar, eles ficavam numa embalagem, onde o pessoal da produção ia pegando. Coincidentemente, a quantidade de terminais utilizados não batia com a quantidade de produtos criados. O que será que acontecia com peças de chumbo em grande quantidade que sumiam? Para não ficar só em fábrica, eu vou falar de uma área de projetos. Uma vez implantando a 14001, nós começamos a ver como economizar papel. Então vamos ver quanto é que a gente gasta de papel? A empresa de projeto gera documento, e muitas vezes físico, né? Então nós procuramos ver a quantidade de papel que a gente comprava, a quantidade de documentos que a gente gerava e a quantidade de papel que a gente descartava. Que no final das contas a gente passou a fazer bloco, uma série de coisas. Nunca batia. A quantidade de papel adquirida era sempre muito maior do que a quantidade de papel oficialmente utilizada. Será que isso era um custo embutido? Bom, eu escolhi fazer essa apresentação por exemplos. Vocês podem fazer um comentário se vocês preferem que eu seja mais direto, menos exemplificador. Mas desses exemplos, vamos ver algumas coisas que a gente aprende. Amigo e funcionário antigo não é garantia de confiança. A produção e o controle dos insumos tem que estar alinhado. Se você produz, você gasta o material e você tem que saber quanto você gasta e se efetivamente está gastando. Toda a implantação deve ser coordenada, planejada. Mais para frente eu vou falar de outros exemplos onde você, na hora de codificar para informatizar, você deixa solto e depois coisas acontecem. Vou falar coisa para não ficar ruim. É bom que as pessoas tenham uma visão, ou pelo menos alguém tenha uma visão global da empresa, para saber o que se gasta num lugar, o que se faz em outro e o que um setor pode ajudar o outro. Porque às vezes os setores podem estar concorrendo ou não ajudando no que poderia o outro setor. Periodicamente é preciso auditar, verificar
todos os processos e tudo dentro dos processos. Materiais, consumos, produção, se a lista de produção está ok, se a forma de produção está ok, como está sendo feito tudo. Sempre é preciso auditar. Auditoria não é punição, não é fiscalização. É só para garantir que está tudo certo. Ninguém vai no médico para descobrir que está doente. A gente vai no médico para garantir que esteja bem. Além disso, todos os processos devem passar por análises críticas periódicas. É bom dar uma revisada de vez em quando, quanto mais frequente, melhor, desde que você não desperdice tempo, para ver se as coisas estão correndo como deveriam, se não tem nenhum furo, nenhum desperdício em algum lugar. A área da qualidade não foi feita para ficar respondendo a clientes, preenchendo formulário e escrevendo não conformidade. Foi feita para ajudar a produção. Então, analise os processos, seja parte. Por isso que a pessoa da área da qualidade tem que conhecer e ter alguma experiência dentro dos processos da organização que ela está atuando. Em síntese, é o óbvio. Tudo deve ser planejado, controlado, monitorado, verificado periodicamente e analisado os resultados para ver se continua sendo eficiente. Não apenas eficaz, eficiente. Logo, logo a gente vai ter outra parte aí das perdas.